o Jornal de Angola, edição de novembro, dizer que estou muito satisfeito. Acima de tudo, vocês têm feito um trabalho muito, mas muito grande. Eu sou fruto do Jornal de Angola e obrigado a todos vocês, a cada um de vocês que lida com comunicação, informação, sabe e tem noção de que um DACA não seria um DACA sem vocês. Obrigado mesmo de coração e parabéns a todos. Bem-vindos a esta cerimónia de distinção de figuras que marcaram o percurso deste espaço de acervo da história de Angola, que celebra agora o seu jubileu. Convidamos a juntar-se a nós o Sr. Secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, em representação do Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira. Por favor, Sr. Secretário. Saúdo calorosamente os membros da família Edições Novembro, desejando que este momento, que é de festa e alegria, se constitua também tempo de reflexão em prol ao cabal desempenho da missão, que é o de bem informar os cidadãos. Celebrar meio século de vida de um órgão de comunicação social é certamente reconhecer a história construída com dedicação, patriotismo, profissionalismo, coragem, compromisso com a informação do país. Ao longo destes 50 anos, a Edições Novembro tem garantidamente desempenhado um papel fundamental na divulgação de acontecimentos que marcaram a trajetória do nosso país, acompanhando os desafios, as conquistas e as grandes transformações operadas depois do alcance da paz efetiva de 2020. Durante muitos anos fomos únicos, era o Jornal de Angola o único Jornal de Angola e a Rádio Nacional a única rádio, portanto há um caminho que percorremos de certa forma juntos, conhecendo uns aos outros, o que não acontece agora, mudaram-se os rostos, mas o jornal permanece, com todas as virtudes, falar primeiro das virtudes e com todos os defeitos que se possam apontar, mas realmente faltou muita coisa neste país, mas o Jornal de Angola saiu sempre. São 50 anos da Edições Novembro. Porque o Jornal de Angola é uma instituição muito mais antiga, não é? Vem já do tempo colonial, o Jornal de Angola tem mais de 100 anos, não é? Tem uma história secular. Agora, em relação a Edições Novembro, a empresa foi criada para gerir, portanto, o Jornal de Angola e outros títulos que nós temos agora, não é? Bem, temos muitos desafios. Neste momento, a nossa maior preocupação é o nosso parque gráfico. Não temos ainda um parque gráfico a condizer com aquilo que são já as exigências da atualidade. Nós precisamos de um parque gráfico novo e já é essa promessa por parte do titular do Poder Executivo. Esperamos que nos próximos dias ou nos próximos meses tenhamos já um parque gráfico novo. Temos ainda a questão dos desafios do digital. Neste momento, e principalmente depois da Covid, grande parte dos jornais em papel foram desaparecendo. O que está a presidir o mundo agora é a questão dos digitais. E nós, para não perdermos o barco, para não perdermos a corrida, estamos também, ao mesmo tempo que nos preocupamos com a impressão, o jornal impresso, o jornal em papel, também estamos a fazer um esforço no sentido de avançarmos
com a parte digital do jornal. Portanto, se reparar, o nosso jornal online é neste momento um dos meios mais consultados, não é, como fonte de informação, não só em Angola, mas em todo o mundo. Também já demos início às nossas redes sociais, portanto, muitas das notícias que vocês veem, quer no nosso online, como também no nosso jornal físico, temos estado a trazê-las para o jornal digital ou para as nossas redes sociais, porque nos tempos que correm e também tendo em conta que em Angola a maioria da população é jovem, não é? E os jovens estão mais virados às redes sociais. Verdade, nós estamos a fazer esse esforço no sentido de dar primazia às redes sociais e temos conseguido, e acreditamos que nos próximos tempos vamos desenvolver um pouco mais essa parte do jornalismo digital. É a primeira coisa que uma pessoa faz quando chega à sua mesa de trabalho e tem que, pelo menos, folhear e saber o que é que o Jornal de Angola traz. E às vezes traz mesmo coisas que nós ainda não lemos, nem ouvimos, nem vimos noutro órgão de informação. E o jornal hoje está muito mais para o que se exige, para o que o leitor exige hoje, para o que é a realidade atual. Portanto, o jornalismo que se faz hoje é mais dinâmico, tinha que ser, é mais ligado às tecnologias, ao desenvolvimento, às melhorias das ciências no geral. Portanto, é sempre um jornal melhorado que se quer e é neste espírito que as novas gerações trabalham para um jornal melhor do que aquele que eles encontraram. Valeu a pena ter estado aqui ao longo desses últimos 40 anos, valeu a pena o esforço, as privações, o empenho, os dissabores também, que a vida é feita disso. E eu entendo que estar no meio destes gigantes do jornalismo, não só da casa, mas do jornalismo angolano, é seguramente o melhor que podia ter acontecido nos últimos tempos. Mas é claro que há mudanças geracionais, há também um contexto que é diferente. E o Jornal de Angola, como todos os órgãos, é um bocadinho o reflexo do país. Mas acredito que há vontade, já há empenhos em diferentes áreas, no sentido de fazermos um jornal cada vez melhor e com o qual o público se identifica. Para os leitores, continuem fiéis, continuem a ser críticos, que reparem, que olhem para o jornal como é um órgão feito por homens e mulheres e homens, naturalmente dão o seu melhor, embora nem sempre consigam fazer o melhor, portanto, e se calhar também nos penitenciarmos para as falhas que vamos cometendo. Aos trabalhadores, uma palavra de incentivo, aos jovens sobretudo, para continuemos a fazer o que nos compete. Acho que é um reconhecimento louvável, muito que ele fez, particularmente naquele período conturbado até por volta. Ele era chefe de redação em 92, na altura das primeiras eleições, e foi de facto uma altura muito importante do nosso país. E reconhecer a memória de Manuel Dionísio, acho que é muito bonito, que é muito importante também para a família. 50 anos de muita persistência, 50 anos de uma história contínua, portanto de persistência e de resistência, sobretudo num órgão que nós sabemos ter hoje em dia menos, mas que teve condicionantes tão grandes, porque tem a ver com a impressão, com o papel, com as dificuldades de importar papel, portanto para além de normalmente se ligar a nata do jornalismo ao jornalismo escrito, e essa ressalva tem que ser feita, aquilo que fica escrito exige uma responsabilidade para a posteridade e os jornalistas de imprensa escrita têm sempre esse reconhecimento e esse mérito. O Jornal de Angola passou também, e acredito que passa ainda, por essas dificuldades acrescidas, num país que tem que importar a maior parte das coisas, e que tinha que passar pelos momentos da falta de papel, das dificuldades de impressão. Portanto, é toda uma história, eu diria, de teimosia, no bom sentido, de não desistimos, é para continuar. E depois tem uma história que se multiplicou, não é? Que se multiplicou pela especialização, por um lado, o Jornal dos Desportos é histórico, e que se multiplica pela regionalização, não é? Para além da especialização,
temos esta ligação depois a diferentes regiões do país, que eu também acho que foi um desdobramento muito interessante e, mais uma vez digo, de muita teimosia, no bom sentido da expressão. São tempos de múltiplos caminhos, não é? O digital vai com certeza, está já com certeza a abrir muitos caminhos ao Jornal de Angola. Acho que o Jornal de Angola tem um papel, literalmente, no sentido de papel mesmo, fundamental, porque aquilo que se escreve e que é distribuído massivamente pode ajudar muito no combate ao analfabetismo regressivo, ou seja, há pessoas que, sendo alfabetizadas, se depois deixam de ler, correm o risco de desaprender. E continuar-se a receber o jornal, continuar-se a ler o jornal, é uma forma de combate ao analfabetismo regressivo. Eu acho o jornal, tudo o que é impresso, mas o jornal, sobretudo, acho fundamental. Da mesma forma que fiz a ressalva do papel, faria a ressalva da distribuição, de quando o Jornal de Angola era ainda o único e às vezes chegava com muito atraso a outras províncias do país, até pelos condicionalismos históricos que o país viveu do ponto de vista militar, da guerra, e o Jornal de Angola era muitas vezes a única coisa que havia para ler, e a possibilidade das pessoas poderem ler é fundamental. Eu tenho, no entanto, essa nostalgia do jornal impresso, do prazer da tinta fresca e do papel, nem que seja só pelo prazer dessa memória. Eu acho que manter um jornal impresso é uma coisa que faz a diferenciação. Eu vinha do Jornal Desportivo Militar, escrevi para o Jornal de Angola desde os anos 80. Eu acho que a primeira crónica que eu publiquei no Jornal de Angola foi em 1983, 84. A empresa, a festejar 50 anos de existência e em dar-me esse reconhecimento, isso também responsabiliza-me e humildemente me põe na posição de que há uma história a defender. Nós trabalhamos nesta casa muitos anos, fazemos parte então dessa longa história de 50 anos, demos o nosso modesto contributo e esse reconhecimento representa, como eu disse há pouco, essa responsabilidade de continuarmos dignos de ter pertencido ao Jornal de Angola primeiro, que é uma das maiores escolas do jornalismo em Angola, e de ter tido a oportunidade de conviver, lidar, trabalhar com grandes profissionais, alguns dos quais já não fazem parte do mundo dos vivos e que nós hoje aproveitamos também para render uma sentida homenagem para que sejam sempre lembrados para as futuras gerações de jornalistas que nessa casa entrarem. Os jovens, pronto, que sejam inovadores. Hoje tudo mudou, nós começamos nas velhas máquinas de escrever com os linguados, fazíamos fotografias com máquinas de celuloide, hoje é tudo digital, mas em cima do digital e da inteligência artificial há o homem. E o homem deve constantemente superar-se, superar os seus próprios limites para proporcionar algo útil para a sociedade. Portanto, a minha opinião é que o jornalismo só tem sentido quando agrega valor à sociedade e permite que as relações entre os homens sejam relações pacíficas e que todos contribuam para o progresso da humanidade. É um sinal que
esforço de todos e de cada um, não é, tem chegado à casa de milhares de angolanos. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por estarem com a Edições do Novembro. Obrigado.